Glória a Deus. Há mais ou menos, estamos em 2012, há mais ou menos 26 anos atrás, eu ainda morava na cidade de Goiânia, sou goiano. Pastor Roberto estava me perguntando hoje o nome da cidade onde eu nasci. Carinhosamente eu tenho chamado de Aba, né? Que Aba significa paizinho, papai. Eu nasci lá em Aba, mas na verdade o nome da minha cidade não é tão bonito assim, né? É uma homenagem a um santo católico, a uma santa católica. Eu nasci em Abadiânia, em homenagem à abadia. Eu nasci no meio católico e eu louvo a Deus porque meus pais foram praticantes e de alguma forma Deus usou aquilo para imprimir no meu coração assim, um zelo, um temor. Se você perguntar para mim assim, Bené, quando foi que você começou a ter fome de Deus? Eu vou ousar dizer que foi desde o dia que eu fui concebido, já no ventre da minha mãe. E é uma característica assim que eu louvo a Deus porque eu tenho, e eu, louvando a Deus, peço a Ele que não me tire isso, essa característica de ter fome de Deus, de ter sede de Deus, de querer aprender. Eu sou um aprendiz, um eterno aprendiz. Imagine que você me diga assim, pastor, eu já estou na igreja há 40 anos, eu já fiz tantos seminários teológicos, eu acho que somando em tudo eu devo conhecer então 0,00001% de Deus. Caramba, eu não sei quantos por cento de Deus eu conheço. Eu sei que tem muita coisa para conhecer. Eu estou nessa jornada já há 38 anos, eu me converti em 1974. Estou completando agora 38 anos de vida cristão. E eu me converti com 15 anos, logo 15 mais 38, eu estou agora 53, você chegou na minha idade. Quase lá, porque eu ainda não completei 53, eu vou completar esse ano 53, estou 52. Mas há 26 anos atrás, Deus me deu o privilégio. A gente participava de um movimento, de um mover, de uma comunidade. O pastor Márcio falou sobre a comunidade. A gente é de comunidade. O pastor Roberto é de comunidade também. Comunidade de Nilópolis. A gente ouvia notícias na Goiânia, comunidade de Nilópolis. Os estragos que o Espírito Santo fazia no inferno ali em Nilópolis. Né? A gente ouvia lá em Goiânia, a gente ouvia sobre isso. Mover de Deus. Na segunda-feira era o dia da gente telefonar e dizer como é que foi o culto ontem aí em Nilópolis, aí no Rio de Janeiro, aqui em Goiânia foi uma bênção. A gente se comunicava, não tinha Face, não tinha Orkut, não tinha Face, não tinha as redes sociais ainda, mas a gente se comunicava, não tinha MSN e tal. E no meio desse avivamento, eu não sei se eu posso ousar chamar de avivamento, mas pelo menos um derramar do Espírito, uma visitação de Deus ali em Goiânia, o Senhor começou a me desafiar para conquistas maiores, ou pelo menos conquistas inéditas. Porque quando fala conquistas maiores, parece que as outras são menores. Não, cada conquista é grande, cada conquista é importante, né? Mas conquistas mais abrangentes, mais conquistas. Não maiores no sentido de qualidade, mas de quantidade, mais conquistas. E Deus falou no meu coração sobre compor. Eu era músico, desde que eu me entendo por gente, eu tenho música no meu sangue. E com 9 para 10 anos eu aprendi a tocar o violão e comecei a ser um autodidata. Peguei o método, fui aperfeiçoando, fui aprendendo. Até hoje eu estou aprendendo e se você perguntar se você toca bem violão, eu estou longe disso. Estou longe de tocar bem violão, mas eu estou perseguindo, estou crescendo, a gente está caminhando nessa direção. Mas Deus começou a trazer um desafio de compor, porque eu nunca tive problemas, e nem vou ter problemas de cantar canções de outras fontes, de outros ministérios.
Hoje nós temos uma riqueza tão grande, né, aqui no Brasil, fora do Brasil, músicas que você pode versar, traduzir, músicas de tantos lugares do mundo inteiro, e até lugares que Deus está movendo e você ainda não sabe, né? Porque tem coisas que ficam notórias, tem coisas que ficam evidentes, tem coisas que não sei por que Deus esconde, Deus ainda permanece no anonimato. Isso é com Deus, né? Deus não tem a obrigação de expor tudo aquilo que é dele. Elias reclamou, falou: Deus, olha, eu estou sozinho, eu fiquei só, né? Mataram os teus profetas e eu estou me sentindo assim muito desamparado, muito sozinho. Aí Deus teve que dar a notícia que ele não sabia. Elias, tem 7.000 ainda, cara, que não dobraram o joelho diante de Baal. Fala para o teu irmão, tem 7.000 que não dobraram o joelho. Às vezes, pastor Marisante, eu fico pensando assim: cara, a minha igreja é o máximo. Cara, o meu pastor é o máximo. Cara, que coisa. Eu me lembro que eu tinha essa sensação lá em Goiânia. Cara, eu acho que nós somos a onda de Deus nesse mundo, né? E de repente Deus tinha que dar uma baixada na sua bola e dizer assim: cara, tem 7.000. Tem mover para tudo quanto é lado. O Espírito está sendo derramado em todas as nações, em todos os continentes. Olha Deus, olha para Deus, agora, assim como você está feliz aqui, você está satisfeito, você está confortável, você está sendo desafiado a crescer aqui nesse lugar, muitos estão felizes e crescendo em vários lugares do planeta Terra, estão sendo desafiados. Eu acho que é muito importante você estar num lugar onde você seja desafiado a crescer. E onde haja uma inspiração. Você sabe que os rios, para que eles continuem caudalosos e fluindo, todos eles, sem nenhuma exceção, os rios precisam de receber chuva na nascente. Interessante isso. Sem essa chuva na nascente, o que seria essa chuva? O ambiente onde você recebe de Deus. Porque você pode ser um profeta consagrado, você pode ser um cantor consagrado, um pastor consagrado, um pregador consagrado, um avivalista, mas você precisa de um lugar aonde as fontes do teu rio vão ser abastecidas, as nascentes. Então eu espero e acredito que esse lugar, essa igreja, é uma chuva na nascente do teu rio. Quando você sai daqui, o rio sai abastecido, caudaloso, né? Assim, cheio, para você poder continuar a fluir aonde quer que você colocar a planta dos teus pés. Irmãos, eu preciso confessar para vocês que tem 2 lugares que eu amo estar, né? Claro, eu amo estar em qualquer lugar que Deus queira que eu esteja, mas tem 2 lugares que são da minha preferência. Numa reunião de igreja, eu gosto de estar congregado, eu gosto do ajuntamento solene, o ajuntamento santo. Eu me sinto muito em casa, eu me sinto muito confortável, muito à vontade. Mas tem um outro lugar que eu amo estar, que é na minha casa. Cara, como eu gosto de estar na minha casa. Às vezes eu fico assim: cara, fico em casa, eu vou para a igreja. Fico em casa, eu vou para a igreja. Não é para assistir o Faustão, com certeza não é, tá? Mas é para ficar ali, naquele ambiente, junto com a minha esposa. Agora só uma filha solteira. De vez em quando os meus filhos casados vão, minha nora vai, meu genro vai, meus netos vão. A gente faz uma bagunça santa, um ajuntamento maravilhoso em casa. Cara, isso para mim é o reino de Deus. Eu não sei se você tem tido o privilégio de ter uma casa, uma família comprometida, aliançada com Deus, sabe? Mas deixa eu dizer uma coisa: eu persegui essa visão. Quando eu tinha 15 anos eu me converti. Passado um tempo, sei lá, estava com 18, já entrando, já estava na faculdade. Eu falei: cara, eu quero ter um casamento em Deus. Eu quero casar com uma mulher de Deus. Eu quero ser um homem de Deus. Muito se fala por aí, e talvez eu vou poder te ajudar um pouquinho hoje. Muito se fala por aí da pessoa certa, né? Encontrar a pessoa certa. Eu aprendi, graças a Deus, antes de casar, que a questão não era eu encontrar uma pessoa certa. A questão era eu ser a pessoa certa. Cara, não acabou. Se eu sou a pessoa certa, eu vou atrair gente certa. Então você está todo errado, querendo atrair gente certa, não vai dar certo.
Pastor, ore pela pessoa certa. Tá bom, eu vou orar por você então. Você precisa ser essa pessoa certa. Quando você aprende que depende de você só, querido. Eu coloquei essa visão no meu coração. Cara, eu vou ter uma família, vou ter filhos, o ambiente da minha casa vai ser um ambiente para Deus, um ambiente de louvor, de adoração. Meu irmão, você vai dizer, você conseguiu isso? Consegui, tenho conseguido. Pastor, foi fácil? Obviamente que não. Interessante que a Bíblia fala uma coisa lá em Isaías 1,19 diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se você quiser, e se você estiver disposto a se submeter aos princípios da palavra de Deus, a obedecer os mandamentos, meu irmão, você vai ter o melhor. Aí eu pergunto a você, o melhor é o mais fácil? Qual que é o melhor, gente? Sim, desculpa, vou fazer uma comparação aqui, eu não quero se cair em você, por favor, tá? Desconsidere. Mas qual que é o melhor? Um Corsa da Chevrolet ou um Toyota Corolla? Eu sei que você tem um Corsinha, né? Aleluia, Deus abençoe você. É o Toyota. Vamos para cima. O que é melhor, um Toyota Corolla ou um Mercedes-Benz? É um Mercedes-Benz. É o melhor. Quantos querem ter o melhor de Deus? Agora, qual é o mais fácil você ter? Um Corsinha ou um Toyota Corolla? Um Toyota Corolla ou um Mercedes-Benz? Não é? Qual é melhor? Você ter um perfume... não vou nem tocar nesse assunto. Quanto melhor, o preço fica mais alto. Você está disposto a pagar o preço para ter o melhor de Deus? Então você vai ter isso no teu casamento. E tem uma coisa que é mágica no casamento, gente. Se eu puder passar isso para você, eu lido com família, eu amo isso. Ontem a gente estava tendo um churrasco de confraternização por mais um curso que nós tivemos lá, grupos de casais. A gente está amando trabalhar com os casais ali na nossa igreja. Ontem mesmo eu estava pensando, né, que o melhor, ele custa mais caro. Você tem que ter uma discussão maior. E tem uma coisa que é mágica no casamento, que se chama coração de servo. Cara, o homem, o sacerdote, o líder que entende que ele conquista a esposa e os filhos pelo servir, porque foi isso que Jesus fez conosco. A Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E a Bíblia diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então quando você se coloca em uma posição de servo e começa a disputar para ver quem serve mais em casa, foi isso que Jesus quis estimular junto aos discípulos. Olha, em vez de vocês ficarem aí perguntando quem é o maior, disputando para ver quem é o maior, vocês podiam fazer uma outra disputa, uma outra competição. Vocês podiam fazer uma disputa para ver quem é que serve mais, porque esse será o maior. E às vezes eu fico pensando assim, a minha esposa fala assim: bem, você quer que eu faça um lanche para você? Como é que fala? Um sanduíche para você? Eu falo, não, bem, não quero não, porque você vai sentar aqui e eu que vou fazer. Não, bem, não, eu estou aqui na cozinha já. Não, de jeito nenhum. Ontem você fez para mim, antes de ontem você fez, hoje é a minha vez, não é possível. Se você vai ficar com 3-0, o problema é tentar 2-1. Não é, gente? Eu lembro uma vez que eu cheguei em casa e a minha filha estava assistindo um seriado ou da Warner ou da Sony, um daqueles seriados lá. E eu sentei assim perto dela e eu comecei a ver com ela. E eu fiquei com vontade de dizer assim, até usar minha autoridade como pai, né? Assim, filha, vai lá na cozinha agora, está no intervalo, faz um sanduíche, um lanche para nós. Papai chegou da rua, está cansado, está com fome. Irmãos, naquela hora sim, eu contive o ímpeto de usar a minha autoridade, que eu poderia usar até com muito amor e delicadeza, mas eu contive o ímpeto e falei assim: quer saber uma coisa? Vou conquistar a minha filha. Vou lá, não vou falar nada para ela, eu vou fazer um lanchão. Cara, eu fiz um lanche maravilhoso. Ainda bem que tinha as coisas para fazer o lanche maravilhoso em casa. Não sei se você tem a visão, mas não tem as ferramentas para aplicar a visão. E aí fui lá, fiz um lanche maravilhoso, um sanduíche, cheguei perto dela, a primeira vez que eu fiz isso com ela.
cheguei perto dela e falei, olha aqui, filha, fiz só o dela, não fiz o meu junto, fiz só o dela. Você está assistindo televisão aí, papai não quer atrapalhar você, você quer, olha aqui, quando tiver um intervalo aí, você toma o seu lanche. Irmãos, ela olhou para mim, olhou para o lanche, ela esqueceu do seriado, graças a Deus. Olhou para mim, pai, o senhor fez isso para mim, para você, filha. Mas ele deu do senhor, não, depois eu faço. Eu quis fazer isso com carinho, especialmente para você, para dizer o quanto eu tenho orgulho de ter você como minha filha. Irmão, eu preciso dizer que até hoje, né? Olha o que eu estou olhando, até hoje, quando eu chego em casa, minha filha, papai, quer um lanchinho? E olha que ela já está de 22 já para ir para 23. Isso ela devia ter uns 14, 15 anos. Tem coisas que você planta no coração das pessoas que você vai colher a vida inteira. Tem que ter disposição de pagar o preço. Como é que você vai ter um casamento bom, com qualidade, se você é o rei da cocada preta e você senta no trono e põe o chinelão e fica lá e todo mundo tem que te servir? Esses dias Deus me deu uma direção, pastor Roberto, impressionante, cara. Deus me deu uma direção. Eu falei, caramba, Senhor. Chamei todo mundo lá em casa depois do culto. Chamei minha esposa, minha esposa já ia para casa, né? Minha esposa, minha filha. Chamei os meus filhos casados, meu filho e minha filha, meu genro, a minha nora, os netos. E falei, olha, gente, desculpa, vocês poderiam estar voltando para a casa de vocês, mas há alguma coisa muito especial que Deus colocou no meu coração que eu quero fazer. Peguei uma bacia, coloquei água e comecei a lavar os pés. E cada pessoa que eu lavava os pés, começando da minha esposa, eu profetizava e ao mesmo tempo eu me colocava à disposição para servir. Foi muito interessante, assim, todos eles receberam assim, muito temor no coração. Eles perceberam que era algo profético, mas me tocou muito. Assim, minha nora foi profundamente visitada por Deus naquele momento, assim, com muitas lágrimas. E o meu neto, o filho dela, filho do meu filho, o meu netinho, o Romeu, ele ficou assim, muito tocado. Não chorou, tudo, mas ficou muito sensibilizado. E eu passei uma lição para eles, um exemplo para eles. Não sei se eu vou fazer isso mais outra vez na vida, mas com certeza aquilo ficou gravado. Eu sei que o Romeu, ele estava com 5 anos, eu sei que o Romeu, quando ele tiver 50, ele vai se lembrar daquele dia em que o avô dele lavou os pés, para dar exemplo. Foi isso que Jesus fez. Jesus já era certo, mas ele lavou os pés dos seus discípulos. Mas onde é que eu quero chegar? Eu compus essa canção, A Único, há 20 anos atrás. E eu me lembro que um pastor amigo meu, assim que a música começou a dar certo, é interessante, a gente tinha uma motivação um pouco diferente. Por mais que eu tente ter a mesma motivação, hoje eu encontro uma certa resistência, né? Porque você já está num outro estágio. Mas a nossa motivação ali, pastor Roberto, não era de gravar CD, não era de, sabe, não era nem de cantar na igreja. Foi uma canção que eu compus, veio através de um som e a melodia, depois a letra, a gente foi trabalhando, foi orando, Deus nos deu a letra, a capacidade de compor a letra também, de escrever a letra, e a gente estava ministrando ali no nosso tempo de oração. Eu não sei se é por um mês e meio, se 2 meses, eu cantava essa música, O Único que é Digno, no meu tempo de oração, no meu tempo de comunhão, que era sagrado. Eu não sei se o seu tempo de comunhão com Deus hoje é sagrado, mas naquela época eu tinha um tempo de Deus que era sagrado. E não era muito tempo, era meia hora. Porque eu chegava do serviço, para o almoço, eu entrava no quarto, marcava meia hora, e depois eu saía porque eu tinha que almoçar e tinha que voltar para o trabalho. Era um tempo difícil, corrido. Eu fazia faculdade. Aliás, quando eu casei já tinha terminado a faculdade, mas era um tempo corrido. E a gente tinha muita atividade na igreja. E eu louvando a Deus. Um dia eu chamei a Suélia, eu falei, Suélia, o que você acha dessa música? Minha esposa. Eu falei, gostosa. Aí nós começamos a cantar juntos. Até que um dia nós ensinamos para a igreja. Mas aonde que eu quero chegar? Um pastor amigo meu, no auge da música, chegou para mim e disse assim, Bené, você não tem orgulho? Você não tem problema de orgulho por ter composto essa música? Aí eu tive que ser sincero com ele. Falei assim, olha, tentação eu tenho. Eu tenho tentação de ficar orgulhoso, porque eu sei que Deus está usando. É uma alegria enorme, é uma emoção inexplicável você ver milhares e milhares de pessoas cantando alguma coisa que Deus compartilhou primeiro com você. Não é que ela é sua, ela foi primeiro sua, para depois ser dos outros.
né? Porque tudo que Deus te dá é para você compartilhar com outros. Concorda comigo? Você foi o autor, você foi a fonte, você foi o veículo, você foi o canal, mas todos foram beneficiados. E Deus fez uma coisa tão tremenda, diferente de hoje, tão linda, que a Único começou a ser cantada no Brasil inteiro e ninguém sabia quem era o autor. E eu não fiquei lá ansioso para dizer, meu Deus, como é que eu faço para esse povo todo saber que fui eu que compus, Senhor? Não tinha preocupação nenhuma, e até hoje, queridos, não tem nenhuma preocupação quando eu compor uma música. A gente coloca o nome porque às vezes as pessoas se identificam quem foi que compôs. Então, para evitar das pessoas ficarem com essa curiosidade, a gente coloca lá Benemons, tá? Não é para promoção. Mas eu falei para aquele irmão, eu sou muito tentado a ficar orgulhoso, porque essa música, caramba, ela mexe muito com a gente. Aí, mas eu falei assim, mas eu não posso ceder a essa tentação. Eu tenho que manter o meu coração quebrantado e humilde por duas coisas. Primeiro, porque se eu ficar orgulhoso, a fonte vai secar, né? E segundo, muito parecido com essa, que se eu me orgulhar, a Bíblia diz, a Bíblia fala claramente que Deus resiste aos orgulhosos. Eu não quero ser resistido por Deus. Eu quero continuar recebendo da parte dele graça, para continuar sendo humilde, né, e fluindo no ministério que Deus tem dado. Então eu estou muito feliz porque nós acabamos agora no mês passado, acho que foi em maio, foi no finalzinho de maio, meados de maio, nós gravamos mais um CD do Ministério da Economia, já é, sei lá, o 20º por aí, 18º acho, e gravamos ao vivo na igreja, na nova igreja ali na Barra da Tijuca, a igreja que eu congrego, eu sou pastor auxiliar. Irmãos, eu estou assim muito feliz porque essa fonte continua jorrando do meu coração. 26 anos, não foi nem 26, na verdade essa fonte foi inaugurada com uma outra canção que Deus me deu há 27 anos atrás. Uma música chamada Quem Pode Livrar com o Senhor. Essa foi a primeira música, 27 anos atrás. Quando eu tinha 25 para 26 anos, Deus começou a trazer essa fonte de maneira mais profunda em mim. E eu me lembro, pastor Roberto, que ali num daqueles cultos da comunidade Goiânia, não sei se você teve a oportunidade de estar ali na rua 72 com a gente, né? Você tocou bateria e foi na rua 72, né? E com certeza ele tocou bem, tá? Porque se tivesse tocado mal, gente, quando exatamente, olha, quando a coisa vai bem, assim, você não sabe nem quem estava tocando. Quando vai mal, é igual técnico de som, né? Quando está tudo bem, ninguém aqui, vocês vão aplaudir o técnico de som, porque hoje o som teve perfeito, não, mas se ele errar, todo mundo vai olhar para ele e vai saber que lá, é o cara lá, o problema é dele lá. Mas então a gente estava ali e foi um culto maravilhoso. Foi um culto de domingo de manhã. Eu cheguei em casa assim, tão impactado com a manifestação da glória de Deus. E ele usou essa música também, digamos assim, que eu tomei a liberdade de fazer uma oração diferente para Deus. Eu falei, Deus, cara, eu não sei se é presunção, eu não sei se eu já estou me desviando do foco. Cara, mas olha, eu fui muito tocado por Ti, Senhor. Eu fui muito tocado por Ti essa manhã, Pai. Posso te fazer um pedido? Sim, meu filho, pode fazer. O que você quer pedir? Eu queria que essa música única pudesse ser cantada em todas as igrejas evangélicas de Goiânia. E fiquei assim esperando a repreensão do Senhor, porque eu falei, estou pedindo muito alto, cara. De repente eu ouço uma voz do meu espírito dizendo assim, muito amor, muito carinho, Bené. Sim, Senhor. Estou orgulhoso. Bené, você sonha tão pequeno. Pede-me e eu te darei as nações. Eu falei, Senhor, eu estou entendendo isso. Por que esse versículo veio ao meu coração justo agora? Pede-me e eu te darei as nações. Eu não quero que essa canção seja cantada para meu louvor, para minha adoração apenas aqui em Goiânia, ou apenas aqui em Goiás, ou apenas aqui no Centro-Oeste, ou apenas aqui no Brasil, mas em todos os continentes da terra. Eu quero ser adorado e glorificado através dessa canção. Mas eu fico feliz porque a gente, praticamente eu já fui em todos os continentes e a gente ministra para brasileiros que estão espalhados no mundo inteiro. Tem brasileiro em tudo quanto é lugar nesse planeta. Glória a Deus por isso, né? O próximo vai ser você, talvez, quem sabe, né? Olha, eu ouvi um amém aí. Entusiasmado. Oh, glória.
E Praga Santa. Praga Santa. E eu fiquei muito feliz de... Eu estive lá em Como, na igreja do pastor Ivan, que é ligado ao pastor Marco Antônio. Você lembra do pastor Ivan? Não, né? O pastor Ivan tem uma igreja lá numa cidade chamada Como, um pouquinho acima de Milão, e bem próximo à Suíça, ali na divisa. E eles têm um culto lá em italiano, embora ele seja brasileiro e tenha bastante brasileiros, mas eles têm gente de tudo quanto é nacionalidade. Se não me engano, já tinha umas 17 nações ali naquele culto. E ele cantando essa música em italiano. Eu sei que essa música foi gravada em espanhol, o que é digno, foi gravada em inglês. Esse dia eu cantei em italiano lá nessa igreja. Estávamos no evento lá nos Estados Unidos e alguém cantou essa música em francês. Quando eu voltei, eu morei uma época nos Estados Unidos, eu voltei para o Brasil, morei em São Paulo, e alguém descobriu meu telefone, me ligou e disse assim: pastor, nós somos uma comunidade hebraica cristã e nós estamos cantando ao único em hebraico, o senhor poderia autorizar a gente a gravar uma música em hebraico? Eu falei: só com uma condição, né? Acho que a pessoa está do outro lado, quanto o senhor vai precisar? Não é quanto não, eu só queria um exemplar desse CD, eu queria também aprender a cantar o único em hebraico. Eu acho que eles não gravaram, porque ou senão não me acharam mais. Mas irmãos, tente-me e eu te darei as nações por herança. Tudo começa com um sonho, tudo começa com a visão, tudo começa, aliás, a verdade, tudo começa quando você começa a se ver como Deus te vê. Como é que Deus te vê? Como um pobre, coitado, miserável, que não teve outro jeito, nasceu numa favela do Rio de Janeiro, nasceu numa comunidade pobre e irremediavelmente não tem nenhuma solução para o teu caso. Meu irmão, eu preciso dizer para você que eu sou o 13º filho de uma casa. Eu acho que você lembra do que eu falei isso aqui, porque eu sempre falo isso. Eu fui o último filho de uma família que morava no interior de Goiás, uma família passando por um período de muita privação, de muita escassez, de muita pobreza. E eu costumo dizer que no subconsciente da eternidade, sei lá se existe isso, né, eu não queria nascer naquela família. Toda vez que eu entrava na fila, eu dava preferência para o outro irmão meu: vai lá, nasce você primeiro. Mas não teve jeito. Eu estava tentando ver se Deus me colocava numa outra família. Mas eu fui o 13º e encerrei, né, ali a filiação do meu pai e da minha mãe. E o pastor falou uma coisa aqui no início, profética, que Deus coloca numa família para você fazer a história. Embora eu tenha sido, eu sou o caçula, o menor, o mais novo da minha família, eu fui o primeiro a me converter. E foi tão impactante a minha conversão, não porque eu era pecador, assim, inveterado, aquele pecador, assim, com muita prática. Eu era um pecador amador, não era profissional. Mas era pecador, tinha natureza pecaminosa. Mas eu não fumava, não tinha negócio de mulher. 15 anos, talvez, se eu não me convertesse ali, talvez eu pudesse começar a enveredar por um caminho errado, né? Um caminho de vícios, de drogas, de sexo. Mas Deus me poupou, me guardou de tudo isso, graças a Deus. Mas eu fiz história na minha casa. Deus permitiu que eu fosse o primeiro a converter, e daqui a pouco, com a minha firmeza, meu pai ficou muito zangado no início, porque ele imaginou que era uma traição, a religião da família, a traição religiosa. Os meus irmãos se reuniram, e eu, para dar uma tranquilidade, eles falaram assim: não, peraí, qual é o problema de vocês? Eu me converti, mas eu não vou ser da igreja católica. Ah, não vai não? Não, vou continuar na igreja católica. Então tá bom. Aí eles tranquilizaram, foi um processo que Deus usou. Fui levar a Bíblia para a igreja católica, comecei a levar a Bíblia para a igreja católica, na missa, e ali, daqui a pouco vinha uma senhora e disse: o que é isso que você está... É a Bíblia. Bíblia? Você está trazendo Bíblia para a igreja? É a nossa Bíblia, é a Bíblia católica. Aqui é a nossa Bíblia. Aí, irmãos, para encurtar a história, em 2 meses já tinha umas 60, 70 pessoas com Bíblia na missa. Aí o padre me chamou lá e deu o ultimato, falou assim: olha, não dá. Naquela época não dava, né? Hoje eu estou trabalhando com católicos e eles amam a Bíblia, levam a Bíblia para todo lugar. A gente tem tido reuniões especiais com eles, mas ali não dava. Disseram ou a Bíblia ou a igreja católica. Aí eu falei: papai, eu quero ouvir o senhor, o que o senhor acha? Tinha 15 anos para 16, entre a Bíblia, que é a palavra de Deus, e a igreja católica, pediram para eu escolher. O senhor tem algum conselho para me dar?
Eu canto eu velho, né? Ele falou assim: filho, quer saber de uma coisa? Fica com a Bíblia. E eu fui para a Igreja Batista, né? Então, irmãos, assim, eu tinha tudo para dar errado, cara. Eu tinha tudo para dar errado. A minha formação foi difícil. Eu fui ver televisão com 8 anos de idade, morava no interior. Eu fui ter geladeira em casa com 8 anos, fogão em casa com 8 anos. Eu fui ter banheiro dentro de casa com 8 anos de idade, quando a gente mudou para Goiânia, finalmente. Algumas dificuldades, eu sei que meus irmãos passaram por muito mais dificuldade do que eu passei. Mas eu louvo a Deus, porque Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe. Aliás, a Bíblia diz que desde a fundação do mundo Ele me escolheu. E eu louvo a Deus porque eu estou dando fruto na minha geração. Eu estou aqui para animar você, para dizer, cara, não tem nada, absolutamente nada que seja impossível para você, se você se alinhar, se ajustar, se adequar, se encaixar naquilo que é plano e propósito de Deus para a sua vida. Não tem nada que vai poder te resistir. Aquilo que Deus disse para Josué, Ele diz para você nesta manhã: ninguém te resistirá todos os dias da tua vida. Assim como eu fui com Moisés, assim como eu fui com Josué e com tantos homens e mulheres de Deus ao longo da história, eu serei contigo. E nós temos uma vantagem tremenda com relação a todos esses irmãos que fizeram história no Antigo Testamento. Nós somos gente da nova aliança. Gente, a facilidade que nós temos, assim, o progresso que nós adquirimos em relação aos irmãos que viviam debaixo de um jugo da lei, não há comparação. Eu estou feliz, né? Estou pregando aqui, assim, bem livre. Mas eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Hebreus 13:8. E me ouvisse aí por uns 10, 15 minutos, por favor. Hebreus 13:8 é muito conhecido, não é? Quantos aqui, tirando os pastores aqui, os obreiros, os diáconos, quantos aqui sabem o que diz esse versículo, Hebreus 13:8? Tirando o apóstolo Roberto, o sumo sacerdote Márcio e a reverenda Marisângela. Irmãos, como é que chama a esposa do apóstolo? É a apostila? Como é que é? Vamos lá, voltemos aqui para a palavra. Epístola. Apóstolo e epístola. Eu pensei que era apostila. Apostila. Hebreus 13:8. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre, eternamente. Irmãos, eu tenho uma boa notícia para dar para você nessa manhã. O Deus que operou milagres no passado ainda opera milagres hoje. E vai operar eternamente. Primeira boa notícia: Deus não mudou. Eu tive com o Cláudio Claro. Vocês conhecem o Cláudio Claro? Alguém sabe falar de Cláudio Claro? Depois daquela experiência maravilhosa de cura sobrenatural dele, eu falei: ô Cláudio, me fala alguma coisa do seu coração, cara. O que você aprendeu com essa experiência? E ele me mandou uma frase, cara. Essa frase está comigo. Eu descobri uma coisa, Bené, que Deus não se aposentou. Você pode dizer para a pessoa que está ao seu lado: Deus não está aposentado. Deus não está aposentado. Aleluia. E você sabe qual foi o método, pelo menos assim, a direção que Deus deu para o Cláudio? Ele estava lá no hospital, sendo tratado de câncer. De repente Deus falou para ele assim: você acredita que é dano que você recebe? Acredito. Então você vai sempre nesse hospital orando por todos os doentes. O cara doente, em tratamento. Não sei se estava fazendo radioterapia ou quimioterapia, honestamente não tenho acesso a essa informação. Eu perguntei para ele. Também não queria entrar em muitos detalhes, porque o cara já estava lá, venceu, já passou para o outro lado. Ele falou: Bené, eu comecei a orar por toda a gente que tinha câncer, gente que tinha problema de tumor, gente que tinha problema de tudo quanto é tipo. E sabe o que aconteceu? Cada semana o hospital esvaziava, porque essas pessoas eram curadas. Estavam sendo esvaziadas. Então, gente, Deus não aposentou. O poder de Deus não aposentou. Eu acho que o que aposentou foi a fé da igreja. A fé já não é mais a mesma. Porque a outra boa notícia é que todos os milagres que você precisa hoje,
todos os milagres já foram disponibilizados em Jesus. Já foram disponibilizados. Só que não estão na sua casa, estão no banco. No Banco Bradesco. Agência 2722, conta 3588. Irmão, se eu dissesse para você assim, olha, o teu milagre está no banco. No Santander, no HSBC, Caixa Econômica, Bradesco, Itaú, lá na sua conta. Você precisa só de usar a sua senha e você já vai pegar tudo quanto é bênção que você precisar, você já pode tomar posse. Seria muito fácil, né? Seria muito legal. Você teria um lugar físico, né? Uma loja física. Mas você sabe qual é o banco que se encontra a sua bênção? É um banco chamado Lugares Celestiais, é o BLC. BLC, Banco Lugares Celestiais. Vem comigo aqui rapidinho, voltando um pouco a sua Bíblia em Efésios, capítulo 1. Você vai perceber que existe essa dinâmica de que a tua bênção, ela está disponibilizada, mas ela não está disponibilizada lá na cozinha da sua casa. Assim como o maná estava disponibilizado todos os dias para o povo de Israel no deserto, mas não caía na panela lá na cozinha. Caía no lugar. O povo tinha que sair do comodismo, tinha que sair de casa, chovendo ou fazendo sol, para ir lá onde estava o maná e pegar, tomar posse do maná e trazer para casa, para que eles pudessem ter a provisão e o suprimento. Alguém já está começando a entender? Existe uma atitude, existe uma postura de fé, querido. Olha, a tua bênção está aqui, como diz Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, nos lugares celestiais em Cristo. Certa feita, eu cheguei para Deus. Eu tinha uns 10 anos de convertido, as minhas finanças assim, eu era dizimista. Uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu fui para a Igreja Batista, eu fui ser dizimista. E eu louvo a Deus pelo pastor Gilberto Viegas Fernandes, que era o pastor na época, que me ensinou sobre o princípio do dízimo. Mas depois de 10 anos dizimando, acho que tinha até menos do que isso, porque eu converti em 74, comecei a dizimar em 75, por aí. Em 85, eu fui com a minha esposa na casa da irmã dela, em Anápolis, e antes do almoço eu entrei assim no quarto e falei, Deus, eu preciso acertar umas contas com o Senhor, tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. Eu sou dizimista fiel. E além de dizimista, eu oferto. Senhor, por que as minhas finanças estão tão presas? Por que as minhas finanças estão tão amarradas? Por que as minhas finanças estão tão travadas? Por que elas não rompem? Por que elas não fluem? E aí, irmão, me veio uma ousadia, porque eu fui colocando Deus no canto, assim, eu senti no meu espírito que eu estava colocando Deus no canto, assim. E de repente eu usei Malaquias, eu falei, Senhor, por que o Senhor não tem cumprido a promessa de Malaquias na minha vida? Porque a promessa de Malaquias é que o Senhor abriria as janelas dos céus e derramaria sobre a minha vida, porque eu sou dizimista e ofertante, bênção sem medida. Aí eu ouvi a voz do Senhor, do meu pastor. Existem as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Elas conhecem a voz do pastor. E eu sabia que não era o diabo, era Deus falando comigo naquele momento. Quem disse que eu já não abri a janela dos céus? Quem disse que eu já não derramei bênção sem medida sobre a sua vida? E eu falei para Deus, foi muito claro, quem disse? A minha conta bancária, Senhor. O meu olerite, o meu contra-cheque. Bené, deixa eu te ensinar uma coisa hoje. Todas as bênçãos que você tem direito de receber por causa da tua fidelidade, principalmente no que diz respeito à vida financeira, à área financeira, eu já liberei. Aí eu disse assim, mas eu não recebi. Mas eu já liberei, Senhor, mas eu não recebi. Mas eu já liberei. Eu falei, então tem uma coisa errada. O Senhor já liberou e eu não recebi. Aí eu entendi uma coisa, irmãos. Eu entendi que bênção liberada não é necessariamente igual a bênção recebida. Uau! Pastor, eu não consigo entender. Então Deus liberou e o Senhor não recebeu. Onde é que ficou essa bênção? Good question. Good question.
Aí eu vou abrir com você lá em Daniel capítulo 10. Vamos lá, Daniel capítulo 10. Eu recebi uma aula do Espírito Santo nesse dia. Daniel capítulo 10, versículo 10 em diante. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então ele disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe, olha o versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, o arcanjo, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Porque a visão se refere a dias ainda distantes. Meu irmão, presta atenção nesse fato, nessa narrativa. Daniel começou a orar e a pedir algumas coisas para Deus. E a Bíblia diz, através do anjo, eu não sei o nome desse anjo, eu sei que teve a ajuda do arcanjo Miguel, mas esse anjo, provavelmente o próprio anjo Gabriel, que é o anjo das revelações na Bíblia, veio com a resposta. Veio com a resposta, desde o primeiro dia. Vou falar para o teu irmão que está ao seu lado: desde o primeiro dia que você pediu, a tua resposta já foi liberada. A tua vitória já está a caminho. Eu não sei se vai vir pela Jacaré, pela Jacarepaguá. Se vai vir pelo Maracanã, eu não sei por onde vai vir. Mas vai vir. Está vindo. Lá na Barra eu costumo dizer assim: olha, já está na dupla, entrando lá em vermelho, daqui a pouco pega a linha amarela. Cara, se você pediu debaixo de uma certeza que o que você pediu está na vontade de Deus, você pode ter certeza que Deus ouviu. A única oração que Deus não ouve é aquela oração que não é feita de acordo com a sua vontade. E 1 João 5, 14 e 15 nos fala que todas as vezes que nós orarmos, ou aquilo que nós pedirmos a Deus segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se Ele nos ouve, Ele nos atende. Tem gente que tem um pouquinho, usa a fé para forçar um pouco a barra, começa tirando fora da vontade de Deus. Tá? Então o anjo falou para Daniel: Daniel, houve uma guerra espiritual, houve uma resistência. Querido, não é que você vai ter que ficar guerreando. Presta atenção como é que a guerra funciona no Novo Testamento. Existe uma guerra no Novo Testamento? Existe. Porque o inferno continua existindo, porque os demônios continuam existindo, porque toda aquela hierarquia espiritual maligna continua existindo. O principado, o apóstolo Paulo disse que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades, os dominadores, as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Só que a nossa vitória, meu irmão, é o seguinte: Satanás, você está resistindo. Eu já pedi e você formou uma resistência. Principal, sei lá, o nome que você, não sei quem você vai enfrentar. Demônio que age nas finanças. Você está resistindo, mas eu quero te lembrar uma coisa: que essa tua resistência é indébita, ela é inválida. Porque na cruz do Calvário, Jesus já te derrotou. E se eu estou em Cristo, eu sou mais do que vencedor. Portanto, eu te ordeno que soltes tudo aquilo que já foi liberado com o meu endereço, com o meu CPF, com o meu nome. Solte agora em nome de Jesus. Querido, eu aprendi a fazer essa oração conectado com a vitória da cruz. Não é que eu ia ter que vencer. O diabo já foi vencido. Eu simplesmente conectei a minha fé na vitória que já foi conquistada na cruz. Meu irmão, você precisa de conectar a sua fé à vitória da cruz. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Fé em quê? Fé na palavra, fé na cruz. Fé que Jesus já derrotou todos os nossos inimigos. Jesus já olha para você e já vê todos os inimigos debaixo dos seus pés. E é assim que você precisa se emocionar.
Demônio que intenta contra a minha vida moral, demônio que intenta contra a minha vida espiritual, contra a minha vida social, a minha vida física, a minha saúde física, a minha integridade física, a minha integridade ministerial, familiar, espiritual, emocional, ministerial, financeira. Vocês estão debaixo dos meus pés. Pastor, mas eu não tenho tanta autoridade assim. Porque eu ainda não tenho tanta maturidade. Quem disse que a autoridade deriva da maturidade? Pastor, então do que deriva a nossa autoridade? Deriva do fato de que você nasceu de novo. Você se tornou uma nova criatura. Se deriva, a tua autoridade é derivada do fato de que agora você é filho de Deus. Deriva do fato de que você agora é cidadão do reino de Deus. Deriva do fato que você alcançou uma nova identidade. Eu não tenho minha identidade aqui, mas quando você precisa de mostrar para alguém quem você é, você mostra a sua identidade. Para o mundo espiritual você precisa de mostrar a sua identidade. E eu vou dizer uma coisa para você, na sua identidade hoje, você pode achar ruim do jeito que você quiser, mas na sua identidade hoje em Cristo não está escrito eterno pecador. Você já não é mais pecador. Embora você ainda pratique pecado, embora você ainda cometa pecado, não vou nem dizer a palavra pratique, mas ainda você cometa pecado, aos olhos de Deus, por causa de Cristo, por causa da obra redentora e expiadora da cruz, você se tornou santo. Paulo, escrevendo a uma igreja em confusão, uma igreja carnal, como a igreja de Corinto, ele tem a ousadia de dizer aos santos que estão em Corinto, porque aos olhos de Deus eles já eram santos. Porque aos olhos de Deus, eles já tinham adquirido uma nova identidade. E é essa nova identidade que te dá, que te delega autoridade para chegar para o inimigo e dizer assim: solta o que é meu. Quem que acha que você é? Quem eu acho que eu sou? Você sabe quem eu sou. Você está fazendo de conta que não sabe quem eu sou, mas você sabe quem eu sou. Eu sou nova criatura em Cristo. Eu sou filho de Deus. Eu sou cidadão do reino. Eu sou mais do que vencedor. Eu já morri com ele para o pecado. Eu ressuscitei com ele para viver em novidade de vida. E agora eu estou com ele assentado em lugares celestiais. Eu reino acima de todo principado e potestade, poder e domínio, irmão. Irmão, Jesus está assentado à direita de Deus Pai. E você está com ele assentado à direita de Deus Pai. Se eu estou em Cristo, você está em Cristo, nós estamos nele. Nós estamos numa posição de vitória. E os nossos inimigos estão debaixo de nossos pés. Meu irmão, tem muita resistência que persiste no meio do povo de Deus por ignorância. Sabe por que eu estava sendo vencido? Por ignorância. Sabe o que aconteceu com minhas finanças depois disso? Deu uma explodida. Cara, de 85 para cá, divisor de águas. Porque eu entendi. Porque digamos assim, eu me atrevi, eu acho que essa é a palavra que eu tenho que usar para vocês, eu me atrevi a colocar Deus no canto, pelo menos a indagar, a questionar. Deus, se a tua palavra diz, eu não acredito que isso que eu estou vivendo sejam janelas abertas e bênçãos sem medida, eu não acredito. Eu não acredito que essa seja a porção que tu tens para mim. Eu não acredito que essa seja a prosperidade que o Senhor preparou para mim. A tua palavra diz que o Senhor se agrada, o Senhor se deleita na prosperidade do seu servo. Que prosperidade é essa que fica lá no final do mês fazendo conta para cá e para lá para ver se consegue pagar as contas? Meu irmão, Deus tem prosperidade para você. Deixa eu ler o último verso. São 2 versos. Salmo 37. Esses versículos são maravilhosos demais. Salmo 37, 18, principalmente o 19. Salmo 37, esse salmo é maravilhoso, né? Salmo é tremendo. É onde tem aquele versículo maravilhoso, versículo 4: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha que bênção. Agrada-te do Senhor e Ele vai cumprir os sonhos que Ele mesmo plantou no teu coração. Eu vou dizer uma coisa para você: não são sonhos pequenos, são sonhos grandes. Deus é incapaz de sonhar pequeno com qualquer que seja filho dele. Qualquer um que seja. Ah, não, você não me deu muita opção, você nasceu lá em Abadia, não tem jeito. Não, você lá de Nova Iguaçu, não tem jeito. Ah, você lá de...
Não, você não me deu condições de operar grandes coisas na sua vida. Por que você não nasceu na França? Por que você não nasceu nos Estados Unidos? Não, Deus não faz isso. Você pode ter nascido lá em Lodebar, na cidade de Mefibosete. Você pode ter nascido lá, desculpa aí, tá? Lá em Japeri, sei lá onde foi. Você pode ter nascido lá onde o Judas já começou a ferir o pé, porque a bota já tinha crescido no pé. Salmo 37, 18. O Senhor conhece os dias dos íntegros. Meu irmão, eu preciso de ensinar você, incentivar você, encorajar você a ler o Velho Testamento com a ótica do Novo. Quem são esses íntegros? O Senhor conhece os dias dos íntegros, dos justos. Quem são esses íntegros? Na ótica do Novo Testamento, quem são esses justos? São aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus. Tudo que no Velho Testamento se refere a íntegro, a justo, você ajusta ao Novo Testamento e leia aqueles que se tornaram filhos de Deus em Cristo. Nascidos de novo, cidadãos do reino, nova criatura. Aleluia. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Olha o versículo 19. Não serão envergonhados dos dias do mal. Alguém diga aleluia. Aleluia. E nos dias da fome se fartarão. Duas notícias para você, uma boa e outra ruim. Vou dar ruim primeiro. Você vai ter muitos dias maus. Você vai enfrentar dias maus. Que por si só não é uma má notícia. Porque o nosso Deus é especialista em transformar o mal em bem. Se você estiver ligado nele, você vai perceber que ele vai mudando. Mas a boa notícia é que mesmo passando por dias maus, você tem o direito de não ser envergonhado em nenhum deles. Mesmo passando por dias complicados, difíceis e maus, você recebeu em Cristo o direito de não ser envergonhado em nenhum desses dias maus. Dia de crise, recessão, desemprego, dificuldade econômica, dificuldade de comunicação na família, problema no casamento, problema de enfermidade. Meu irmão, o mal vem. Eu costumo dizer que nós não podemos proibir o diabo de se levantar contra nós. Se alguém chegar para mim e dizer assim, pastor Bené, só podia orar por mim? O que é que você quer que eu ore? Para o diabo parar de se levantar contra mim. Eu posso até dizer assim, irmão, eu posso até orar, irmão, eu posso até orar, mas Deus não vai ouvir. Então, não me faça perder tempo, eu não vou fazer uma oração, porque enquanto houver diabo, ele está autorizado a se levantar contra você. Pastor, então nós estamos fuzilados. Não. Uma coisa é o diabo se levantar contra você, outra coisa é ele prevalecer. Te foi dado o direito em Cristo Jesus de resistir ao diabo e ele vai fugir. Nós temos um versículo assim, se não me engano, na Bíblia, Tiago 4. Resistir ao diabo e ele pulará. Quer dizer, resistir ao diabo. A tradução contemporânea, moderna, resistir ao diácono e ele pulará em volta. Resistir. Não é você não, com certeza não é. Resistir ao diabo, resistir ao inferno, às trevas. Resistir ao diabo e ele fugirá. Ele não vai lograr êxito. Irmão, quem diz que toda vez que o diabo levanta ele tem que lograr êxito? Ele tem que alcançar sucesso. Vai depender de como você reage. Não serão envergonhados nos dias do mal. Você sabe por que você não vai ser envergonhado nos dias do mal? Eu não tenho tempo para falar isso, da próxima vez eu venho e falo. É porque você é dizimista fiel, não vai faltar nada na sua casa. Você vai ter o suprimento de todas as suas necessidades. No final do mês todas as contas vão estar pagas, quitadas, em nome de Jesus. Você não vai ser envergonhado. O seu nome não vai para o SPC. Você não vai entrar no vermelho. E se entrar, rapidinho você vai sair, no nome de Jesus. É muito rápido. Só para te dar um susto. Agora, a parte B do versículo 19, aparentemente parece que reforça a parte A, mas é outra dimensão. Aqui está dizendo que nos dias da fome se fartarão. Peraí, os dias do mal não serão envergonhados nos dias do mal, terão todas as contas pagas. Nos dias da fome, fartarão. Fartar fala de abundância. Mesmo passando pelo dia mal, por dia de crise, por dia de fome, ele vai ter uma abundância. Quantos creem que Deus é poderoso não apenas para suprir as suas necessidades
mensalmente, mas também para te dar fartura e abundância, para que sobre dinheiro para você fazer investimentos, estudar, fazer um MBA na vida, uma pós-graduação, viajar, investir na tua cultura, investir num carro novo, numa casa, num imóvel, numa coisa própria, num negócio, com um profissional legal. Meu irmão, Deus não quer te dar apenas a conta de você pagar as contas, a quantia de você pagar as contas. Pastor, então peraí, o senhor diz que os que são dizimistas não serão envergonhados nos dias do mal. Esses aqui que nos dias da fome vão se fartar, além de dizimistas, são ofertantes. Cara, eu estou sabendo o que eu estou falando para você. Eu estou sabendo, porque eu coloquei em prática. O meu forte não é fidelidade no dízimo. Deixa eu contar um pouco de verdade, com muita humildade. O meu forte se chama oferta, se chama generosidade. E eu ouvi uma frase de alguém atribuída a esse homem que está aqui. Ele não sabe disso, eu nunca falei com isso disso antes. Pastor Roberto Pope, o seu filho Jaime, ou o seu genro Cristóvão, uma conversa comigo, porque assim, o pastor Roberto, quando as coisas começam a ficar apertadas, ele já sabe que ele tem que dobrar as ofertas. Ou dobrar ou aumentar as ofertas. Não quero ser injusto. Gente, se existe um segredo para você acionar a generosidade de Deus, é sendo generoso. Se existe uma chave para você acionar a fidelidade de Deus, é ser fiel. Quando você é fiel aos dízimos, e dízimo fala de fidelidade, você aciona a fidelidade de Deus e Ele protege a sua vida financeira. Mas o dízimo não multiplica, o dízimo protege. Agora, quando você, além do dízimo, você é generoso e oferta, não é só na igreja, oferta na vida de alguém, oferta na vida das pessoas, oferta em algum lugar. Você é dirigido, você é um homem dirigido pelo Espírito. Você ganhou como filho de Deus o direito de ser dirigido pelo Espírito Santo. Você ganhou o direito como filho de Deus de ser dirigido pelo Espírito Santo nos mínimos detalhes da sua vida. Se você estiver antenado, o Espírito Santo vai guiar você. Ele não vai colocar você numa furada. Nos dias da fome se fartará. Eu tinha uma oferta grande para receber, eu tinha uma promessa de um dinheiro grande para receber. Mas esse dinheiro não saía nem a pau. Eu já tinha amarrado tudo até demônio, usado a autoridade por causa da minha nova identidade espiritual em Cristo, mas não funcionou. Porque na área financeira você não é amarrando demônios, é ofertando. Aí eu fui para Brasília, estava lá sentado, bispo, passaram a nossa terra. De repente, o bispo de Minas Gerais, Marasmo, levanta para tirar a oferta e diz assim: tem alguém aqui que Deus já falou comigo, que vai fazer hoje uma oferta de R$5.000. E eu falei no meu coração: estou fora disso completamente, estou fora. Esse desafio não tem nada a ver comigo. Só que Deus tinha falado uma coisa comigo antes. A maior quantia que Ele pediu, você dá. Só que eu fiz um negócio com Deus aí, sabe, unilateral. Esse Deus, Ele vai pedir 200, 300, 500, sei lá o que Ele vai pedir. Mas eu vou fazer um negócio, eu vou dar R$1.000. Só que Ele não pediu 1.000, Ele pediu 5.000. E aí, o sentimento de culpa te leva a querer ajudar Deus. Porque assim, Deus está falando comigo, mas eu falei: não pode ser comigo. Então, aí eu, Senhor, o cara está pedindo 5.000 aqui, meu colega bispo. Senhor, toca no coração, Senhor, vai tocar no coração das pessoas. Eu olhei assim, eu vi que tinha médico, tinha político, tinha consultor, gente boa de consultor. Eu falei: Deus, eu vou ter que combinar. Toca no coração e dá uma. Toca no coração do doutor Moacir, toca no coração, vai tocando. Senhor, aí eu falei uma coisa para Deus que foi a chave. Senhor, 5.000 para esses caras não é nada. Eu falei: Deus, é aí que está a questão. Eu não quero que eles me deem nada.
Para eles, eu vou tratar de maneira diferente. Para você, que é luto, que é sacrifício, eu estou te pedindo 5 mil. Eu estou te dando esse privilégio. Irmãos, aí eu entendi, coloquei lá 5 mil. Eu não tinha esses 5 mil, eu coloquei um prazo e falei, Deus, opera. Chegou um dia, antes de saldar o compromisso que eu tinha feito, e nada. Eu falei, bem, vamos vender o que nós temos aqui. Vamos vender uma coisa ou outra, mas vamos saldar o compromisso. Irmão, naquele dia, um dia antes, eu recebi um telefonema de alguém que disse assim: Berema, a música tua foi gravada pelo padre Marcelo Rossi e eu estou depositando agora direitos autorais na sua conta bancária. Já sei o número da tua conta bancária. Aquele dinheiro que eu falei para você, já estou liberado. Só que eu imaginava que era o seguinte, que eram 5 mil. E eu falei para o cara assim, eram 5 mil reais. Porque eu pensei, que bênção, né? Eu dei 5 mil lá, preciso ter 5 mil para cobrir. E ele falou assim, não, um pouquinho mais. Um pouco mais, que maravilha. Eu falei assim, então uns 10 mil? Um pouco mais. Aí eu joguei assim, não cara, vamos falar direito. É uns 15 mil, já pensando assim, meu Deus, se for 15 mil eu vou soltar foguete aqui. Eu falei assim, é uns 15 mil, Claudinei, uns 15 mil. Eu falei assim, ô bispo, é um pouquinho mais. Aí eu pedi as estribeiras, né? Comecei o cara a chamar o Claudinei, comecei a chamar o cara de Dinei, Dinei! Irmãos, naquele dia foi depositado na minha conta 61 mil reais. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Eu quero fazer parte de uma igreja que me desafia a semear. Uma vez alguém chegou para o pastor Roberto Macalister, que foi o fundador da Igreja Nova Vida. Quantos aqui já tinham ouvido falar do Roberto Macalister? Membro de uma outra igreja veio e trouxe uma oferta grande, não sei o que era, 50 mil reais. Mas irmão, você não é membro aqui, não, pastor, eu diz meu nome na igreja, mas essa oferta vai dar para o ministério de vocês. Mas por que você vai dar para nós e não vai dar lá para o seu pastor? Não, porque o meu pastor não pede. O meu pastor não pediu. Ele está satisfeito com o dízimo. O senhor pediu, o senhor tem desafio, o senhor tem uma visão, o senhor tem um sonho. Eu acredito nesse sonho. Uma pessoa de uma outra denominação investindo 50 mil reais em outro ministério. Sabe por que ela fez isso? Porque ela não tem visão de denominação, ela tem visão de reino. Pastor Roberto, tudo que eu semeei na comunidade evangélica e na comunidade sã, nossa terra, de carros, de salários, de chácara que eu tinha, de tudo que eu investi, eu não investi no homem, eu não investi na denominação. Eu investi no reino. Por isso que eu não tenho mágoa no coração, eu não tenho ressentimento, eu tenho alegria por ter tido a oportunidade de semear o reino. E às vezes eu estou em vários lugares, em várias conferências, por outras denominações, e Deus fala comigo para eu semear ali. E eu semeio. Não posso semear, você vai lá na minha igreja. Não, eu sou dirigido pelo Espírito Santo, eu semeio no lugar onde o Espírito diz para eu semear. Eu sei que o pastor Márcio é um homem de desafio. Agora, meu irmão, você não vai dar simplesmente porque ele está desafiando você. Você vai dar porque o Espírito Santo trouxe uma fé para você plantar. Eu digo para as pessoas, cuidado onde você planta. Porque se você plantar uma terra estéril, você está perdendo a sua semeadura. Um agricultor, um fazendeiro, tem 2 terras. Uma ele semeia e colhe, a outra ele semeia e não colhe. Ele põe adubo, não colhe. Ele planta, não colhe. Ele faz um arado, não colhe. Ele faz tudo. Depois de 3 anos, uma terra está colhendo, a outra terra não está dando nada. Ele vai parar de semear ali. E tem gente que chega para mim e fala assim, eu semeei aquela igreja, não, aquela igreja é tão pobre. Meu irmão, cuidado. Porque a pobreza pode ser sinal de esterilidade. E talvez por isso a existência da pobreza. Pode ser, eu estou sendo categórico. Não vá pela aparência, não, eu vou semear um lugarzinho pequenininho. Deus está pedindo para você semear aquele lugar porque é pequenininho. Agora, se é um lugar pequenininho que tem uma visão enorme, que eles estão crescendo, tem fogo no coração, tem foco, tem propósito, pode semear que vai dar certo. Deus abençoe vocês. Uma salva de palmas para Jesus.